O tema da mensagem de hoje é Vivendo Milagres em Dias Ruins. Amém? Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1, diz o seguinte: Depois disso, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, há um tanque em hebraico chamado Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Amém? Só até aqui? Eterno Deus e Pai, que esta palavra venha falar ao coração dos teus filhos e que verdadeiramente, Senhor, nós possamos ver o agir do Todo-Poderoso, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, havia um tanque chamado Betesda, e ele era um local muito grande, onde as pessoas estavam ali esperando o mover das águas. Em um determinado momento, descia um anjo. Este anjo, qual ele descer, as águas se moviam, e no movimento destas águas, todos aqueles que estavam enfermos tocavam na água ou conseguiam entrar dentro da água e milagrosamente era curado. Isso era em tempos esporádicos, porque a Bíblia diz que naquela época, sabe, o Espírito Santo ele não era tão atuante como é nos dias de hoje. Perceba que a história de Sansão fala sobre isso, que quando Sansão exercia a força, esta força não era dele pessoalmente, mas era o Espírito Santo que pousava sobre ele, e aí então ele adquiria esta força sobrenatural, a força de um homem que poderia rasgar um leão ao meio. Homem nenhum tem esta força, amém? Mas quando o Espírito Santo de Deus pousa sobre a pessoa, e exatamente em Sansão ele trazia autoridade e força, e esta força era algo que fazia diferença. Neste mover das águas, era algo que Deus permitia também justamente para isso, para que algumas pessoas pudessem ter a oportunidade de serem curadas. Sabe, meu amado, nos dias de hoje o Espírito Santo ele foi derramado para todo aquele que nele crê. O Espírito Santo foi derramado a partir do momento que você levanta a mão e aceita o Senhor Jesus. Ele foi derramado. Então ele existe, ele está dentro de você. E nós não precisamos ficar mais olhando o mover das águas para ver se alguém tem misericórdia, como este homem que há tantos anos estava enfermo, que alguém tivesse a misericórdia, lembrasse dele e colocasse ele no tanque. Imagine, um tanque onde todas as pessoas não entravam, não tocavam, não olhavam de um lado nem do outro, só fitavam os olhos no tanque, porque sabia que o momento era rápido, e se não tivesse aqui na hora que as águas moviam, não adiantava nada. Se alguém tivesse pulado e tocasse na pessoa e dissesse: escuta, daria você me dar uma informação? Ele simplesmente ignorava, porque no momento que olhasse do lado e fosse dar a informação, as águas poderiam mover. Eu quero te dizer, amado, que o mover das águas acontece todo dia em nossa vida quando nós estamos na casa do Senhor. Se existe um tanque de Betesda real, vivo e eficaz, esse tanque é a casa do Senhor, em que você não precisa ficar atento, mas basta que você entre e o adore, e verdadeiramente você será curado, será liberto, porque Deus tem prazer em abençoar. O Senhor não fica esperando você pedir, você suplicar, mas o Senhor quer que você, sabe, realmente aguarde nele. E eu quero citar alguns passos do que aconteceu com este homem. Primeiro passo: esperando o mover das águas. Repita comigo: fé. Fé. Mais forte: fé. Fé. Eu tenho que praticar. Eu tenho que praticar. E perseverar. Para que o meu milagre venha acontecer em minha vida. Ali estava um homem que há 38 anos estava enfermo. 38 anos. Eu tenho 44. São a diferença de 6 anos. É quase o que eu tenho de vida, era o tempo que ele estava enfermo. Imagina uma pessoa 38 anos com uma enfermidade. É possível que essa pessoa acredita até que essa enfermidade faz parte da tua vida. Tem pessoas que pensam assim: não, eu nasci cego, eu vou morrer cego, eu nasci com essa enfermidade porque é da vontade de Deus. Eu sempre digo o seguinte: Jesus disse que tem coisas que eram sim da vontade de Deus, e tem coisas que é para a glória de Deus. Amém?
enfermo e que a enfermidade chegou na tua casa porque é a vontade de Deus, então Jesus veio e descumpriu toda a vontade de Deus. Porque Jesus curou cegos, Jesus curou os leprosos, Jesus curou os coxos, Jesus curou pessoas que tinham enfermidade que, segundo a sociedade da época ou a medicina da época, não tinha cura. Então era possível que pensasse que era a vontade de Deus, e não. A vontade de Deus é que nós sejamos prósperos, é que nós sejamos abençoados, é que nós habitamos os melhores lugares da terra, porque a Bíblia diz que Deus tira do ímpio para dar para o justo, e tu és justo, precisa viver o melhor de Deus na tua vida. Agora, se nós também quisermos, amado, viver o inferior e achar que aquilo que temos e as coisas que acontecem de ruim faz parte do pacote que Deus criou para você, oh querido, Deus não vai interferir nisso, porque isso é uma questão de fé. Amém? A minha fé é: eu vou passar luta sim, porque Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas a minha fé está baseada que a luta é o que está escrito: eu sou mais que vencedor. Ou seja, traduzindo isso, eu vencerei todas as vezes que precisarei lutar, porque essa é a vontade de Deus. Como que eu posso falar de um Deus tão grande se eu ando em escassez e miséria? Como que eu posso falar que o meu Deus é criador dos céus e da terra, se eu o sirvo com excelência e eu não tenho resultado disso? Amém, amado? Deus tem prazer em te abençoar, mas Ele não quer que você fique apenas olhando para o mover das águas, Ele quer que você olhe para Ele. João 5,5 diz assim: achava-se ali um homem que havia 38 anos que estava enfermo. Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: queres ficar são? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que, ao ser agitada a água, me ponha no tanque. Assim quanto eu vou, desce outro antes de mim. Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Amém. Ele perguntou: você quer ficar são? É claro que ele queria, mas ele coloca a primeira barreira na frente. A primeira barreira era: como, Senhor? Como que eu vou ficar são se há 38 anos que eu estou nesta peleja, esperando que alguém, sabe, venha e tenha misericórdia de me colocar lá dentro, porque eu não consigo me arrastar. Até que eu me arrasto, ao chegar lá, a água já se moveu, o anjo já foi embora e a cura também. Sabe, amado? A falta de fé muitas vezes nos leva para o final da fila. Jesus, Ele está de olho em você e não nas águas. Jesus, Ele olhou para aquele homem e Ele foi específico naquele lugar. Ele entra naquele lugar e se depara com aquele homem deitado, imóvel. É possível que aquele homem fosse um paraplégico ou tetraplégico, e que alguém até o colocou ali. Às vezes tem coisa na nossa vida que fica paralisado. Existe coisa na nossa vida que nós achamos que não vai ter mais jeito, mas o Senhor te diz: não olhe para o mover das águas, não olhe para o movimento da economia, não olhe para o movimento da política, e olhe para mim. E quando tu olhares para mim, aí então você vai começar a ver a cura e o milagre em todas as áreas da tua vida. Talvez a sociedade diz, a justiça diz, a medicina diz que não tem jeito. Olha, é impossível, juiz nenhum vai te dar causa ganha, juiz nenhum vai aceitar o seu argumento. Mas nós estamos, amados, condicionados aos juízes desta terra. O juiz de todos os juízes é quem nos deu o aval, é Ele quem nos dará a vitória. Isso é fé. E se eu não crer desta maneira, eu sempre vou ficar no final da fila. Segundo passo, confiança. João 5,6: e Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava em estado muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Sabe, meu irmão, nós precisamos de confiança. É engraçado que você confia em patrão, você confia em carro, você confia na câmera que está detectando todas as pessoas que passam no teu portão, você confia na tua senha do banco, você confia no pai, na mãe, confia em tantos homens que podem errar e falhar, e às vezes a nossa confiança não depositamos em Deus. Confia no médico que disse: não, você pode vir, eu sou bem conceituado, eu cobro caro, mas o meu serviço é de qualidade. Confiamos em homens e não confiamos em Deus, que não nos cobra nada, pelo contrário, nos dá o melhor e com excelência. Você precisa, amado, confiar para que o seu milagre possa acontecer.
Como eu disse, 2013 será um ano de bênção, mas não será um ano fácil como todos os outros. Porque andar em obediência não é fácil. Amém? Nós sabemos disso. Andar em obediência não é fácil. Ser obediente em coisas esporádicas é fácil. Agora, andar em obediência é andar todos os dias. É na sua vida financeira, na sua vida espiritual, na tua vida amorosa, no teu trabalho, sabe? Em toda a sociedade. Isso é andar em obediência. Obediência, como assim, pastor? É fazer aquilo que é correto, o que é errado, você já está desobedecendo. Sabe, não fique inerte esperando o mover das águas. Às vezes nós ficamos meio que parados, dizendo, meu Deus, este ano o pastor não fez nenhuma campanha. Sabe, este ano talvez vai ter 3 ou 4 campanhas no ano inteiro. E como é que eu faço? Nesse processo, se eu passar por um momento difícil, como que eu vou orar? O Deus de toda a campanha, de toda a glória, está dia a dia do teu lado, esperando você olhar para Ele e confiar nele. Glória a Deus, aleluia. Amém? Preste atenção, amado. Volto a dizer o que eu acabei de dizer agora há pouco. Toda palavra liberada no altar é para a sua vida. Glória a Deus. Amém? Se você veio ao culto, você recebeu esta palavra, coloque no teu coração e coloque em prática. É a mesma coisa que alguém dissesse ou desse, sabe, escrevesse lá para você numa carta em branco, dando aval, sendo o seu chefe. Lá na empresa alguém diz, não, você não pode fazer isso. Você diz, não, eu tenho aval do patrão. Alguém vai interromper? Alguém vai dizer, não, mas eu não quero, se o dono mandou. Você vai precisar passar por um processo no banco entre que tem algumas, sabe, algumas barreiras. Você diz, não, eu tenho o aval do gerente geral, ninguém te proíbe. Qualquer coisa dentro da lei e da justiça, eu tenho o aval do presidente, eu tenho o aval da autoridade. Nós precisamos saber que nós temos o aval de Jesus Cristo, aquele que é Senhor nos céus e na terra, que o seu nome está acima de todo nome e que Ele é o Senhor. Mas nós ficamos olhando para o mover das águas, pelo mover da moda, o mover da política, sabe, da crise, da alta do dólar. Ficamos olhando para uma série de situações e nos colocamos como este que faz parte da situação. O dono do milagre, meu irmão, Ele está aqui, quer te abençoar. Não deixe escapar esta oportunidade entre os seus dedos. Terceiro passo é o passo sobrenatural. João 5,8 diz: e disse-lhe Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou são e, tomando o seu leito, começou a andar. Quando ele deu ouvido ao Senhor, o sobrenatural aconteceu. Preste atenção. Ele poderia dizer, não, Senhor, sai da frente, não me atrapalha não, eu estou olhando lá o mover da água. Estou aqui há 38 anos, eu tenho experiência, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo, ninguém precisa dizer nada. Porque Jesus não era conhecido como um grande profeta nesta época. Ele passou a ser conhecido depois de tantos outros milagres que ele fez, mas no começo não. Sabe, a sua fama começou a crescer de maneira suave. Ele se tornou bastante conhecido já no 3º ano de ministério. E nesse 1º ano, aquele homem ele sentiu que havia uma palavra de ordem que saía da boca daquele homem, e ele o chama de mestre. E quando nós, amados, recebemos esta palavra e colocamos no nosso coração, pode vir da boca de uma criança, pode vir da boca de uma pessoa que nem crente é, mas quando Deus usa alguém para falar com você, e você sentir que isso é para a tua vida, deixa, sabe, a falta de fé de lado e coloca em prática, porque Deus está no negócio. Às vezes nós achamos que a palavra só vai vir do altar quando vem do pastor. Na verdade não. É claro que o pastor é o canal direto para que Deus use para fazer isso, mas existem momentos que o pastor não está próximo. E quando você orar na seguinte condição: Senhor, eu preciso tomar uma posição, o que eu devo fazer? Me dê um sinal. Você pode ter certeza que ele vai usar o rádio, a televisão. Ele usou a mula para falar com o Balaão. Você acha que ele não vai usar as coisas naturais? Uma mensagem
Às vezes nós ficamos pensando: meu Deus, mas eu já errei tanto contra Ti, já pequei contra o Senhor, já fiz coisas que não é do agrado de Deus. Eu acho que Deus não vai me perdoar, eu acho que Deus, sabe, quer distância de mim porque eu sou rebelde, isso por natureza. O dia que Ele te chamou, Ele sabia que você era rebelde, e Ele te amou do mesmo jeito. É claro que quando nós somos rebeldes, a gente sempre vai para o final da fila, mas Ele nunca vai deixar de te atender, Ele nunca vai deixar de te abençoar. Você acha que eu, como pastor, em algum momento da minha vida, será que eu não fui rebelde também? Será que eu também não errei? Será que eu também não fiz coisas que não agradou a Deus? Consciente ou inconscientemente? Sim. Mas nem por isso o Senhor me lançou fora. Sabe, meu irmão, toda vez que você passa por aquela porta, é como a mãe que tem os seus filhos casados, que mora longe. Quando ela menos espera, logo no domingo, perto do almoço, todos eles passam de porta dentro, dá um abraço nela e diz: mãe, hoje nós viemos ficar contigo. Isso é uma alegria. Cada vez que você entra, passa pela porta da igreja, ao templo adentro, o Senhor se alegra, porque Ele diz: hoje os meus filhos vieram ouvir a minha voz e vieram me adorar. Nós temos que estar felizes por isso, amado, porque esta é uma oportunidade que muitas pessoas não tiveram. Talvez pessoas da sua família não teve tempo, sabe? Creia no sobrenatural, ouça o que Deus está falando contigo e deixa o milagre acontecer. O sobrenatural, ele faz parte da nossa vida. Sabe por quê? Porque você serve um Deus que você não vê. Você serve um Deus e fala com alguém que você não sabe se está te escutando. Teoricamente seria assim. Nós cantamos e adoramos e choramos na presença de alguém que a gente não sabe se está aqui, mas a diferença é que nós sentimos que Ele está aqui. Nós sentimos, sabe, que pela mesma palavra que fala no altar, centenas de pessoas estão ouvindo, e Ele traz essa palavra ao nosso coração, para cada um na sua porção, na sua medida, e com cada pessoa Ele fala de um jeito. Sabe, meu irmão, nós precisamos entender que Deus, Ele é maravilhoso. Para quem não me conhece, eu já servi um outro lado. Fui pai de santo do Candomblé e sou testemunha disso, que um espírito, como eles chamam de guia ou de santo, ele não pode e não tem o poder de adivinhar o teu pensamento. Ele não tem como falar com você mediante aquilo que ele está adivinhando, sondando o teu coração, porque o diabo não tem essa autoridade. O diabo não consegue ouvir e nem ver a nossa mente. Ele joga alto. É tanto, se você ler o texto de Gênesis, quando a serpente, que era o próprio Satanás incorporado na serpente, fala com Eva, ele diz assim: não, mas o que ele diz? Ele joga para que ela falasse. E lógico, ele falou com a pessoa certa, falou com a mulher, né? A mulher gosta de conversar, e não pouco. Se ele falasse com Adão, Adão daria muito, ainda mais Adão era meio bruto, era meio seco no falar, era de poucas palavras, ao contrário de Eva, que era falante, era muito simpática, e foi tão simpática que deixou, né, a serpente falar com ela, e quem falava com ela era Satanás. Preste atenção. O diabo não tem poder de ver o teu coração nem a tua mente. Tem pessoas que dizem assim, eu aprendi isso logo no começo do Evangelho, e graças a Deus eu aprendi que não é verdade isso. Sabe, eu aprendi, antigamente se dizia assim: olha, quando você for pedir alguma coisa para Deus, peça em pensamento, para que o diabo não escute. Já sabia que se você pedir em pensamento, o diabo não pode, mas eu também não posso falar, porque vai que eu falo, ele escuta e entra no meio e acaba destruindo tudo. Se ele tem esse poder para fazer isso, nosso Deus é desse tamanhozinho. Não é verdade? Eu sou servo do Senhor. Como é que eu vou ter a intimidade de falar com Ele e vem um intruso
tirar aquilo que é aliança eu e Deus. Existe coisas, amado, que está no governo, tanto no Brasil, nos Estados Unidos e tanto em outros lugares, que são confidenciais à morte. Não é qualquer um que entra lá, que ouve, ou que manda um SMS para o prefeito, para o governo, para o presidente, né? E simplesmente obtém opiniões. Existem coisas que são seladas e guardadas para aqueles que são íntimos. E no mundo espiritual, quando nós aceitamos Jesus, nós passamos a ser filho, e como filho nós somos íntimos do Pai. Amém? Quarto passo, vivendo o milagre. João 5,14 diz: depois Jesus o encontrou no templo e disse: olha, já este curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Sabe, meu irmão, quando aquele homem ouviu a palavra do Senhor Jesus dizendo: levanta e anda, ele milagrosamente teve fé. O que é mais interessante, que havia milhares de doentes, enfermos, talvez com até mais do que 38 anos naquele local, e Jesus só cura um homem. Por que será? Será que Jesus não tinha poder de entrar lá e falar: olha, eu sou o Senhor, e a partir de agora todos os coxos levante e anda, o cego passa a enxergar, o mudo fala e o surdo ouve, os leprosos sejam com a sua pele totalmente curada, e todos saíssem dali glorificando o nome do Senhor? Não seria mais fácil? Não seria a maneira mais lógica para isso? A nossa visão, mas a visão de Deus é exatamente o contrário. A visão de Deus é: você precisa querer. Amém? Por isso que existe o livre-arbítrio. Você precisa querer, porque se você não quiser, Deus respeita a tua vontade. Eu quero continuar assim, eu acho que eu sou, sabe, um desgraçado, um miserável, nasci para sofrer mesmo, meu pai nasceu com câncer, eu vou morrer com câncer, meu filho com câncer, porque é hereditário, porque isso o médico disse que está no sangue. Toda hereditariedade o Senhor já levou sobre si, mas se eu quiser aceitar para a minha vida, eu aceito, eu tenho livre-arbítrio. Aquele homem foi curado, ele levantou, ficou de pé, colocou a esteira debaixo do braço e saiu andando, e as pessoas continuaram olhando para as águas. Tem gente que não consegue ser ajudada porque não permite que a ajuda chegue. Deus, quando Ele quer nos ajudar, Ele envia pessoas, Ele envia estratégia, Ele envia formas para que a gente possa abrir o coração. E o dia que você abrir o coração, Ele entra, faz morada, e verdadeiramente a bênção do Senhor está sobre a tua vida. Sabe, meu irmão, aquele homem entendeu que o milagre na vida dele era preciso acontecer. Ele poderia questionar, dubiar no meio daquela situação e dizer: não, Senhor, eu não posso, então me ajuda aqui, sabe? Jesus diz: levanta e anda. Ou seja, era uma palavra liberada para a vida dele. Quando ele recebe aquela palavra, ele sente que as suas pernas começam a ter um sentido diferente, sentir um toque diferente, e aí então ele encheu o seu coração de fé. Sabe, irmão, eu já passei por situações em que eu orei pela pessoa, conversei com a pessoa, liberei a palavra de ordem para a pessoa, e ela saiu por aquela porta e continuou fazendo tudo errado, e continuou sendo humilhada, porque ela não acreditava. Não que não acreditasse em Deus, ela não acreditava que ela era digna de ser abençoada pelo Senhor. Amém? Existe uma história de um homem chamado Manassés, lá no segundo livro de Crônicas, capítulo 33, fala dessa história deste homem. Ele era filho do rei Ezequias, e que um dia o rei morreu, ele com 12 anos assumiu o reinado, porque o reinado na época funcionava, e até os dias de hoje, em lugares onde existem reis, né? Quem assume é o filho homem, é o primogênito homem da família. E Manassés era o primogênito. O rei morreu, porque havia uma ordem de Deus que ele deveria mais 15 anos. Desses 15 anos ele teve Manassés, com 12 anos Manassés começa a reinar. Claro, uma criança não sabia reinar. Então seus ministros, aqueles confidenciais, né, aproveitaram que o pai morreu, tinham seu coração totalmente voltado para o pecado, mostrou o pecado para Manassés, que não conhecia.
E a Bíblia diz que Manassés pecou 50 anos. Aos 62 anos de Manassés, aproximadamente, Deus se irou com ele. Para você ter uma ideia, que ele se tornou um feiticeiro, onde a terra de Israel não havia nenhum poste de idolatria, que o seu pai havia tirado tudo. E Manassés, o que ele faz? Ele traz de volta tudo aquilo. Ele chegou ao ponto, amado, de fechar todas as janelas do templo, porque ele só se sentia bem em lugares escuros. Ele se tornou um satanista. Ele sacrificou um dos seus filhos no Vale de Inom. O Vale de Inom era um lugar onde fazia sacrifício de criança para Lúcifer. Para você ver a que ponto alguém que nasceu num berço cristão, num berço de Deus, e se tornar este bruxo corrupto como era Manassés. 50 anos depois, a Bíblia diz que o pecado subiu às narinas de Deus como cheiro de coisa em estado de putrefação. O Senhor então se indignou e Manassés foi arrancado daquele templo, como se arranca um animal. Colocaram uma argola no teu nariz, acorrentaram ele e saíram puxando ele, como se fosse um animal. Isso é que acontece quando nós, debandamos por outro lado. Satanás, ele faz de tudo para enganar, para depois ele humilhar. E Manassés foi humilhado, ele foi colocado num lugar chamado masmorra. A masmorra naquela época eram lugares onde, como se fossem porões que eram subterrâneos, lugares muito úmidos. E o que eles faziam? Eles faziam com que a pessoa realmente ficasse louca lá dentro, deixasse a pessoa nua. Por muitas vezes, lugares que gotejavam e ficava aquela goteira, na cabeça da pessoa. Imagine você, amado, é mais fácil você se acostumar com o barulho de um som muito alto do que o barulho de uma goteira. E Manassés começou a ficar indignado. Neste momento ele lembrou do Deus dos seus pais. 50 anos depois, 50 anos depois, ele dobra o seu joelho e ele diz assim: olha, eu não quero comer enquanto Deus não me perdoar, enquanto Deus realmente não ouvir a voz do meu coração, porque eu me arrependo pelo que eu fiz com os meus filhos, eu me arrependo pelo sacrifício que eu pratiquei, eu me arrependo por me dobrar e deixar que o reino que era de Deus fosse o reino de Satanás, e agora eu me arrependo, Senhor. Diz a palavra de Deus, amado, que Deus olhou do alto dos céus, a oração subiu ao seu coração e Deus perdoou Manassés. Se você ler 2 Crônicas capítulo 33, a história de Manassés, você vai ver que lá no final Deus vira o cativeiro de Manassés. Foi Manassés que pecou contra Deus, não foi Deus que pecou contra Manassés. Mas quando nós oramos, quando nós buscamos, quando nós falamos com Ele, Ele é infinitamente misericordioso. Sabe o que aconteceu? Deus coloca Manassés de novo no trono, abre todas as janelas e diz: agora o sol da justiça vai entrar. E Manassés se tornou um rei abençoado, porque ele verdadeiramente se arrependeu dos maus feitos que fez ao Senhor. Imagine você, meu amado, que errou, que falhou, como eu, como todos nós, mas nunca cometemos 1% do que Manassés cometeu. Por isso que o Senhor te disse: levante e continue andando de cabeça erguida, porque nada vai poder paralisar a tua fé. Aquilo que você plantou com lágrimas, orando, buscando, debaixo da bênção, debaixo da palavra do Senhor, Deus já te ouviu. Mas Ele quer que você coloque em prática, traz à existência essa palavra, deposita no teu coração. Saia daqui hoje com essa palavra no teu coração: o meu milagre já aconteceu. Não importa quantos anos eu estou roxo, não importa quantos anos eu estou passando por essa dificuldade financeira, não importa quantos anos meu casamento está abalado, não importa quanto tempo essa enfermidade chegou, não importa quanto tempo eu me sinto longe do Senhor, importa que hoje Ele me perdoa. Amém? Alguns homens que viveram o milagre: o homem da mão ressequida, o endemoniado de Gadareno, o cego de Jericó, os 10 leprosos. O homem da mão ressequida era aquele que Jesus estava no templo pregando, e ele viu aquele homem com a mão assim. Ele pregando Isaías, ele olha para aquele homem e diz: vem aqui à frente. Quando ele vem com a mão, talvez ele teve um AVC, o Senhor olhou para ele e disse: estenda a tua mão.
Talvez, amado, se fosse nos dias de hoje, e as pessoas tão informatizadas como são, não teria a mesma visão que aquele homem teve. Talvez diria: pastor, você é louco? Você não sabe que eu tive um AVC e que eu estou paralisado do lado direito? E que o médico diz que mesmo fazendo fisioterapia eu nunca mais vou conseguir mover? Aquele homem, ele não teve essa visão. Quando Jesus o chamou e disse: estenda a tua mão, ele ficou tão maravilhado com aquela palavra que entrou no teu coração, que ele esqueceu que ele tinha um AVC. E ele estende as mãos e ele volta a ficar perfeito. Sabe, meu irmão, a barreira, ela quebra, a fé, ela quebra todas as barreiras. O endemoniado de Gadareno era alguém, amado, que comia restos mortais no cemitério. Imagine você comer carne humana que já está em estado de apotrificação. Ele tinha uma legião de demônios. E Jesus, quando chega até ele só faz uma única pergunta: qual é o teu nome? Ele diz: meu nome é Legião, porque somos muitos. Ele diz: então sai dele agora. E ele sai e aquele homem fica livre. O cego de Jericó estava clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos diziam: cala a boca, não incomode o mestre. Você acha que o mestre vai parar de fazer o que está fazendo para te ouvir? Tem gente, amado, e como nós um dia também pensamos, eu acho que esses crentes é tudo doido. Não sei porque todo mundo fica falando ao mesmo tempo, gritando ao mesmo tempo, orando ao mesmo tempo. Deus não é surdo. É que o Deus deles é pequenininho. O Deus deles tem que ser aquele: fala um de cada vez, senão eu não entendo. O nosso Deus, todos podem falar ao mesmo tempo. O mundo fala ao mesmo tempo e Ele ouve a voz de todos ao mesmo tempo. A diferença é que nós estamos juntos. Mas se você estivesse na tua casa, você na tua casa, ele na casa dele, e ao mesmo tempo, naquele mesmo horário, você falasse com Deus, louvando, adorando, ele ouviria. A mesma coisa quando está junto, ele põe junto, que é a mesma coisa da fogueira. Sabe, quanto mais brasa acesa, mais o poder de Deus se manifesta. O servo de Jericó, amado, ele não quis saber quantas pessoas estavam ali. Ele fez a tua parte: eu vou ser curado hoje. De repente Jesus disse: chama aquele homem e traga ele aqui. E quando ele levantou, ele já deixou a sua capa lá, porque a sua capa simbolizava a escassez, sabe, os fracassos do passado. Aí então ele levanta, se posiciona e foi curado. E os 10 leprosos, a mesma coisa. Sabe, amado, nós não temos o que perder. Nós precisamos viver o milagre do Senhor nos nossos dias. E esse milagre vai acontecer. Amém? Aplauda o Senhor.